Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Louvamos a Deus por mais um domingo na presença do Senhor, por estarmos juntos, meditando na palavra de Deus, sendo aperfeiçoados, sendo transformados por esta palavra. Então, nós vamos orar neste momento para começarmos mais esta aula, amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, queremos agradecer, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de estarmos reunidos em torno do Teu nome para meditarmos, Senhor, na Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, a nos transformar, Senhor, ó Deus, a falar ao nosso coração, Senhor, a dar-nos poder, Senhor, ó Deus, para vivermos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã, Senhor, dá-nos entendimento, ó Pai, sobre isso que Tu tens, ó Pai querido, falar às nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, nós estamos estudando sobre igreja, né? Vamos recapitular aí um pouquinho. Estamos falando, né, o tema das nossas aulas, o nome dessas nossas aulas é Petros, né? E esse Petros nós estudamos, né, o significado na primeira aula. Petros é um pedaço da Petra, que é a grande pedra. Então, por causa disso, tem a mesma essência que a grande pedra, as mesmas propriedades. E aí, se nós juntamos os Petros uns com os outros, nós reconstituímos essa grande pedra, né? Isso significa que nós, como Petros, como, né, parte, né, do Senhor Jesus, que é a grande rocha, nós devemos ter em nós a mesma essência, a mesma identidade, e uns com os outros também nós somos um. Por isso, a palavra diz em relação à unidade da igreja, de ser tão importante para que nós possamos realizar a obra de Deus. Na semana passada, a gente também continuou meditando sobre isso, mas fomos lá para Lucas 5, falamos sobre o chamado da igreja e do nosso chamado individual, que sempre está atrelado ao nosso chamado como igreja, né? De nós sermos pescadores de homens. Então, da mesma maneira que aqueles homens, aqueles pescadores foram chamados por Jesus para serem pescadores de homens, nós, como igreja, também temos esse chamado nas nossas vidas. Então, tanto individualmente, né, como parte desse corpo, quanto no sentido de obra, né, da obra da igreja, nós temos essa responsabilidade nas nossas vidas. O Senhor coloca isso nas nossas mãos e é um chamado maravilhoso. Na aula de hoje, nós vamos continuar pensando sobre esse chamado, refletindo sobre esse chamado, e vamos continuar ali em Lucas 5. Lembrando sempre do nosso versículo-chave, que está lá em Mateus 16, 18 e 19. Tudo diz respeito àquilo, irmãos. E nós temos visitado os textos do Evangelho para nós vermos ali no ministério de Jesus com os discípulos esses aspectos de igreja que já apareciam ali enquanto Jesus estava na terra. Amém? Então, irmãos, nós vamos começar a nossa aula lendo novamente Lucas 5, de 1 a 11, tá bom? Então, nós vamos relembrar esse texto da semana passada que nós já tínhamos lido, amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, e dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que ali estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também
de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho, né, sobre o chamado desses homens. E na semana passada nós vimos qual foi a proposta de Jesus, né? E hoje nós vamos ver aquilo que eles fizeram para responder esse chamado. Então vemos lá no finalzinho desse texto que o evangelista diz: deixaram tudo e o seguiram. Então, quando Jesus fala: venham após mim e vós sereis pescadores de homens, a palavra nos mostra que eles deixaram tudo, né? E o que isso significa? Significa que o Senhor estava interferindo em algumas coisas muito importantes da vida daqueles homens. Jesus estava transformando o conceito que eles tinham a respeito da pesca, porque era uma sabedoria deles como pescadores. Eles tinham muitos peixes, eles poderiam conseguir muito dinheiro com aqueles peixes, e eles deixaram aqueles peixes, né? E também aquele trabalho que eles tinham como prioridade, estavam ali, eles também deixaram para seguir a Jesus. Deixaram os barcos e as redes ali, né? E aí, irmãos, quando nós refletimos sobre isso, nós podemos encontrar nesse trecho aquele momento do primeiro chamado do Senhor sobre as nossas vidas, o momento da conversão. Quando nós ouvimos a palavra, vamos refletir nisso que aconteceu. Os discípulos já tinham estado em alguns momentos com Jesus, ouviram a palavra e naquele momento o Senhor chama-os para serem pescadores de homens e eles largam as suas atividades, né? Isso diz respeito à mudança, né? A mudança de mente, o converter, né? Que nós também já estudamos em escola bíblica, muitas vezes inclusive com o nosso pastor apóstolo Osni. O que é converter? É mudar completamente de direção. Então, esse momento pode ser entendido como aquele momento de conversão que todos nós, como cristãos, temos. Sejam aqueles que não têm uma vida com o Senhor, né, e o Senhor vem e resgata, como aqueles que nascem na igreja e tem aquele momento em que Jesus marca as suas vidas e o Senhor chama e fala: venham, agora é a sua vez, você será pescador de homens, né? Todos nós respondemos a esse chamado, né? E aí nós lembramos também de um versículo bastante conhecido, que está lá em 1 Pedro 1,18, que nós vamos ler, né? Olha lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Então, quando nós lemos esse texto, quando nós lemos esse versículo, nós entendemos, né, que o Senhor nos tira dessa tradição que nos foi imposta pelos nossos pais. Não precisa ser nossos pais, pode ser o mundo no qual nós estamos inseridos, né? O Senhor transforma essa nossa realidade e nos converte, nos tira desta realidade e nos transporta para o seu reino de amor, como nós vimos também na aula passada. Vamos pensar então nessa situação de Lucas 5 e vamos voltar um pouquinho lá para o nosso versículo-chave, né? Mateus 16, 18 e 19, mas vamos pensar um pouquinho no os versículos anteriores a esse trecho sobre o qual nós estamos meditando. Então, nesse trechinho, né, em que Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E ele fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nós vimos que esse trecho, ele denota um processo de conversão, né? Ouviu a palavra de Deus, aceitou Jesus como seu Salvador e confessou. Podemos ver lá em Romanos 10
o que Paulo diz a respeito da questão da conversão. Vamos lá. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós vemos nesse trecho de Mateus 16 essa conversão, né? Essa confissão de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daquele momento o Senhor diz, tu és Cefas, tu és Pedro, né? Então, já vimos também que esse processo não estava completo, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, ele não tinha ressuscitado, não tinha ascendido, mas naquele momento de Pedro, nós já vemos esse processo. E ali com Lucas, em Lucas, irmãos, é isso que também acontece. Aqueles homens deixam tudo e seguem a Jesus, porque eles creram, eles foram movidos pela fé, né? E aí, irmãos, não acaba ali, né? Deixaram tudo e o seguiram o fim? Não, na verdade é o começo, né? É o começo de uma vida com Deus, né? E aquele deixaram tudo e o seguiram era só o primeiro deixar. Nós vemos que a vida com Deus, irmãos, o ser Petros, ter a essência do Senhor, a identidade do Senhor nas nossas vidas, requer um aperfeiçoamento constante. E esse deixar está constantemente nas nossas vidas, então, né? Vamos pensar nesse texto, novamente, de Mateus, né? Quando Jesus chama, diz que Pedro, né? Fala assim, pois digo que tu és Pedro. Nesse trecho de Mateus 16, quando Jesus vai falar para os seus discípulos que ele morrerá na cruz, né? Que ele irá padecer, ele fala, eu te digo que tu és Pedro. Diante daquela confissão que Pedro fez, ele falou, eu te digo que tu és Pedro, né? E então, irmãos, o Senhor ali, então, nomeia Pedro, né? Nomeia Simão como Pedro, porque o nome de Pedro não era Pedro, era Simão, né? E o Senhor dá este nome para Simão. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa nomeação, irmãos. Nós vamos ver lá na palavra de Deus que esse verbo nomeou, no grego, ele tem um outro significado, né? Olha só, em grego é poieo e significa construir, formar, modelar, tornar pronto. Então, irmãos, olha só, quando Jesus nomeia Pedro, Jesus é um processo, não é só colocar um nome, não é? Diz respeito a construir, modelar, formar, tornar pronto. Para quê? Não é verdade? Nós vimos na semana passada para quê. Hoje nós estamos entendendo qual é a nossa parte nisso, certo? Vamos ver aqui, irmãos, essa questão dessa transformação, porque se o Senhor nos molda constantemente, como que Ele faz isso, né? Se o primeiro deixar não é suficiente, como acontece esse processo nas nossas vidas? Se nós olharmos para a vida dos discípulos, alguns episódios do Evangelho, nós vamos ver que Jesus fez isso com eles, né? A partir do momento que eles deixaram tudo e começaram a seguir Jesus, Jesus começou essa obra de transformação na vida daqueles homens. Então, irmãos, nós vamos pensar agora, meditar numa sequência de textos para nós vermos como Jesus foi moldando esses homens, né, por meio dessas situações, tá? A primeira situação foi quando Jesus acalmou a tempestade, né? Nós lembramos lá da história, né, que as crianças conhecem muito, né? Estava aquela grande tempestade, os discípulos estavam com medo e falaram, Senhor, não te importa que pereçamos? Então o Senhor vai lá, acalma o vento, a tempestade, e eles ficam maravilhados e dizem, quem é este
a quem o vento e o mar lhe obedecem, né? E o que Jesus fala para eles ali, né? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Lá no versículo 40, né? Nós estamos aí falando de Marcos 35 a 41, tá? Depois, irmãos, na sequência nós temos um outro milagre de Jesus, que é a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Estava aquela multidão ouvindo a palavra de Deus, o Senhor se preocupa e pergunta para os discípulos o que eles têm, né? Obviamente Jesus já sabia. E aí os discípulos dizem que eles têm alguns pães e alguns peixes. E aí ele manda que os discípulos distribuam esses pães, né? E o que os discípulos dizem, né? Iremos nós, versículo 37, né? Na segunda parte, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos a todo mundo para comer, né? Então, mais esse trecho, né, irmãos? O Senhor está fazendo ali um milagre, os discípulos são provados naquilo que eles pensam, e eles falam, olha, nós não temos, como que nós vamos fazer isso? E o Senhor realiza aquele grande milagre e sobejam 12 cestos de pães, né? Vamos guardando, irmãos, os textos. Jesus, após isso, lá em Marcos 6, de 45 a 52, anda por cima do mar. Então, os discípulos estão lá no barco, estão com dificuldade de remar. O Senhor quer passar adiante deles andando, mas antes os discípulos o veem. E eles ficam com muito medo, pensando que é um fantasma. Mas aí Jesus fala, olha, não tenham medo, sou eu, né? Então o versículo 52 desse trecho diz assim, pois ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vamos pensar aí, vamos guardando, irmãos. Próximo na sequência é a segunda multiplicação dos pães e peixes, que está lá em Marcos 8, de 1 a 9. Então, mais uma vez, uma situação praticamente igual àquela primeira multiplicação dos pães. Muitas pessoas estão com fome, Jesus se preocupa e fala, deem vocês de comer a eles. E mais uma vez, os discípulos dizem, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Lá no versículo 4. Eles têm a mesma reação, né? A mesma reação do que da primeira vez. E aí, irmãos, na sequência aí nós temos em Marcos 8, de 10 a 21, uma outra situação em que Jesus repreende, né, os fariseus, né? E aí depois ele comenta com os discípulos sobre o fermento dos fariseus. Então nós vamos ler aí, né, Jesus dizendo assim para eles, e ordenou-lhes dizendo, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tendo os vossos olhos, tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais de quando parti 5 pães entre 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quanto partiu 7 entre 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Então, irmãos, olha só, a gente lê esses textos, né, e fala assim, nossa, esses discípulos são muito incrédulos. Chega até a ser até um pouco engraçado na hora que a gente lê, né? Parece que tem uma certa graça. Mas, irmãos, conosco é a mesma coisa. O que aconteceu? Por que a gente leu essa sequência? Porque Jesus estava moldando esses discípulos ali. Foram situações, né, em que Jesus estava... Jesus tinha pregado a palavra, esses discípulos estavam andando com ele, já tinham visto muitos milagres, né? Houve o milagre da multiplicação para alimentar aquelas pessoas? Sim, mas Jesus estava
trabalhando a vida dos discípulos, o entendimento dos discípulos, o coração deles, né? Aquilo que lhes era íntimo, né? Essas experiências que Jesus, essas situações que Jesus ia criando, faziam com que essas coisas viessem à tona e Jesus pudesse transformar o entendimento desses homens. Não só o entendimento no sentido físico, irmãos, de mudar de opinião, não é uma questão de opinião, é uma questão de identidade mesmo, né? Nós vimos, né? Passou um milagre, passou outro milagre, Jesus anda por cima do mar, Jesus acalma a tempestade, e no final eles ainda estão falando da questão do pão, né? Irmãos, nós somos iguais, né? O Senhor faz a mesma coisa conosco, né? Ele tem uma obra a aperfeiçoar nas nossas vidas. Nós precisamos constantemente desse aperfeiçoamento. Até o final da nossa vida nós seremos aperfeiçoados, né? E nós lemos lá em Romanos 12, 2 a respeito disso. Diz assim, ó. Eu vou ler na versão King James atualizada. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vemos que existe uma oposição entre os dois pedaços dessa frase, né? Significa que quem é moldado pelo mundo não pode servir a Deus, né? Nós temos de ser moldados pelo nosso Senhor, pela palavra de Deus que nos transforma para nós sermos como Ele e realizarmos a sua obra. Quem está amoldado ao mundo, conformado, né, como a versão revista e corrigida diz, né, conformado no sentido de ter forma do mundo, não pode agradar a Deus. Nós passamos por este processo de transformação constantemente, né? E aí, irmãos, nós vemos uma história no Evangelho que é a do jovem rico. O jovem rico, para os irmãos se lembrarem, é uma história em que Jesus fala para, né, um jovem chega diante dele, né, e fala assim, olha, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Está lá em Mateus 19, 16 a 24, essa história inteira. Ele pergunta o que ele vai fazer para conseguir a vida eterna. E o Senhor o instrui. Olha, você tem que guardar os mandamentos, né? Você não deve cometer adultério, você não pode matar. E ele falou, olha, eu já faço tudo isso. Só que aí Jesus pega e fala assim, olha, se queres ser perfeito, vamos ler lá? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aí Jesus fala, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Muitas pessoas entendem esse texto de forma que uma pessoa rica, uma pessoa abastada não pode herdar o reino, porque ter dinheiro não é de Deus, né? E na verdade não é isso que Jesus está ensinando. Aquele homem foi chamado como os discípulos foram chamados, né? Mas o coração dele estava nas suas riquezas. Ele fazia tudo, mas Jesus falou, olha, falta uma coisa para você. Larga tudo isso que você tem, tudo que você vende, tudo, e me segue, aí você vai ter a vida eterna. E qual foi a postura dele? Ele ficou triste, né? E foi embora, né? Entristecido. Então, irmãos, essa é a postura que um Petrus tem que ter. Se nós somos transformados, né, dia a dia, não é possível ter essa atitude. E nós precisamos deixar constantemente, irmãos. É um processo muitas vezes difícil para nós, mas é necessário, né? Aquele homem falou, olha, e Jesus ainda fala depois, né? Quão difícil é um rico herdar o reino dos céus. Não porque ele era rico, irmãos, porque ele não conseguiu deixar aquilo que para ele era mais importante, não é? Então é isso que Jesus estava ensinando naquele momento, a questão da prioridade, irmãos. A prioridade em fazer a obra de Deus, em colocar Jesus em primeiro lugar, porque do resto, irmãos, Ele cuida, nós vamos ver na sequência. Nós vamos ler lá em Mateus 19, de 25 a 30, é a continuação desse texto, porque os discípulos estavam com Jesus naquele momento que o jovem chegou, né?
E aí Jesus, né, eles falam, então quem poderá salvar-se, né? Ele não deixou, né, as riquezas dele, né? E aí Jesus diz que ao homem isso é impossível, né? Como uma pessoa irá se salvar? Para os homens isso é impossível, mas para Deus não existe nada impossível. Então Pedro, irmãos, tomando a palavra, disse-lhe, tá lá em Mateus 19, 25, 30, tá? Esse texto. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel e todo aquele que tiver deixado. Esse é o trecho que nós temos que atentar, tá? Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, nós vemos, né, nós lemos esse texto, e esse texto, absolutamente, irmãos, não significa abandonar tudo isso, né? Não é abandonar, deixar no sentido de abandonar, não é isso que Jesus está falando, irmãos. O que Jesus está falando é que é em relação às prioridades, né? Nós vemos na palavra de Deus que esses homens tinham família. Jesus tinha a sua própria família. Temos, por exemplo, Pedro, né? Nós vemos lá que Pedro tinha a sua sogra, né? Lá no início do livro de Mateus, de Lucas, nós vemos a cura da sogra de Pedro, né? Jesus entra na casa e cura a sogra de Pedro. Vemos em Mateus 17, 25, que Pedro está entrando na casa dele, então eles faziam obra com Jesus e voltavam para suas casas num determinado momento. Em 1 Coríntios, nós temos uma referência a outras pessoas da família desses apóstolos. 1 Coríntios 9,5 diz: Não temos nós direito de levarmos conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Paulo está dizendo isso aos coríntios, né? Se eles não podem levar uma esposa junto com eles quando eles estiverem fazendo a obra. E ele se refere aos outros apóstolos e aos irmãos do Senhor, né? Porque Jesus tinha também a sua família. Nós lemos lá em Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Jonas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, irmãos, eles tinham suas famílias. A questão é, qual é a prioridade, né? E aí, então, irmãos, nós pensamos no seguinte, por que não aparecem relatos da família desses homens na palavra, né? Sobre Jesus existem referências muito pequenas. Essa eu acho que talvez seja, né, uma referência. Existe aquele momento em que Jesus é repreendido pela família porque ele está ali curando, né? E as pessoas não o deixam nem comer. E aí, né, diz lá em Marcos 3, né, de 31 a 35, que a família dele chega lá, né, na sinagoga, onde ele está disputando com aqueles homens, né, sobre a palavra de Deus, e ela fala, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí te chamando, e ele fala, olha, aqui estão, quem faz a obra de Deus é minha mãe, meus irmãos, é minha família, né? Não diz respeito de abandonar, irmãos, diz respeito em priorizar a obra de Deus. Ele não deixou de pregar a palavra porque ele estava sendo chamado por um motivo que fosse, né? Então é esse cuidado que nós, como Petros, devemos ter. A obra de Deus tem de ser prioridade na nossa vida. E o deixar é deixar esses cuidados humanos e nos deixar ser cuidados por Deus, né? O nosso pastor Douglas já disse algumas coisas sobre isso, né? Que o que resta, irmãos, de nós, o que fica das nossas vidas é a obra, é a nossa obra. Nós vemos lá em João 15,16: Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, olha o nomeei aí, para que vades e desfruto e o vosso fruto permaneça.
Então, é por isso que não fica aparecendo o relato, né, deles na casa deles. Eles comiam, eles tinham suas esposas, eles tinham seus filhos, mas isso não interferia na obra de Deus, irmãos, né? E é isso que os evangelhos e que os livros, né? O Ato dos Apóstolos, por exemplo, o Ato dos Apóstolos, né? Dizem para nós, né? No sentido de obra, né? E irmãos, então nós vemos que nós, como Petros, nós temos que deixar a cada dia, temos que deixar os nossos conceitos, as nossas verdades, os nossos achismos, para nós sermos transformados pela verdade do Senhor, que é a palavra de Deus. E esse Espírito Santo vai nos transformando, vai nos dando poder para deixarmos aquilo que não é do Senhor, que é nosso, né? Para nós termos a cada dia dentro de nós a essência, né? A identidade do Senhor Jesus. E aí nós podemos pensar, tá, e aí o que eu faço com o restante da minha vida, né? Irmãos, nós temos ouvido do pastor Douglas, né, nesses últimos 2 domingos a respeito disso, né? Lá com Davi, né? Mas o Antigo Testamento e o Novo Testamento são complementares. O cuidado de Deus sobre a vida dos seus filhos, dos seus amados, é um cuidado constante, né? E isso também nós vemos nas instruções que Jesus dá aos discípulos. Porque se os discípulos estavam fazendo a obra, que sentido teria o Senhor não os atender nas suas necessidades mais básicas, né, nas suas necessidades humanas, né? Então a gente vai ler Mateus 6, de 24 a 34, sobre um trecho muito conhecido, né, de todos nós, que é aquele texto que diz sobre a solicitude da nossa vida. Mas nós vamos ler na linguagem de hoje. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que esses passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece e é queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida no reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então Jesus fala, olha, faz primeiro a minha vontade, busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, me obedeça porque eu vou cuidar de vocês. Como eu cuidei dos discípulos, como eu cuidei de Davi, como eu cuidei de todos os meus outros servos, porque nós fazemos parte do rol dos santos, irmãos. Se o Senhor não fosse capaz de cuidar das nossas necessidades humanas, irmãos, sejam elas físicas ou sejam elas psicológicas, porque Deus vai transformando essa nossa identidade, essas nossas verdades que não nos deixam chegar mais perto de Deus, né? Como Jesus não seria capaz de transformar tudo isso? Ele tem todo o poder. Basta que nós deixemos com que Ele trabalhe as nossas vidas.
Porque olhem o que aconteceu com os discípulos. Eles passaram por situações semelhantes muitas vezes. E num determinado momento Jesus falou, olha, vocês não entenderam ainda o que eu quis dizer? Conosco é a mesma coisa. Nós temos de nos deixar ser transformados. Nós temos a nossa parte em deixar Jesus agir e ser para nós sermos transformados, né? Pedimos poder para que nós consigamos deixar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos é mais íntimo, que muitas vezes nós nem sabemos, em determinada circunstância vem à tona, como apareceu com os discípulos, né? Em 1 Coríntios 15, 19, irmãos, há um versículo importante sobre isso que diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se nós pensarmos naquele texto de Mateus, né, sobre a solicitude da nossa vida, o Senhor cuida, o Senhor vai dar o alimento, o Senhor vai dar as vestes. Se nós pensarmos só nisso, é teologia da prosperidade, irmãos, porque Jesus faz isso porque nós temos que buscar o seu reino em primeiro lugar. Nós ouvimos também, né, nas pregações e na nossa igreja isso já há muito tempo. Cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Fique tranquilo, eu não vou deixar você. É isso que o Senhor nos fala, né? E tem outra coisa, irmãos, também ouvimos na pregação da semana passada. O cuidado de Deus sobre a nossa vida também é uma forma de nós anunciarmos o Evangelho, de que Jesus use as nossas vidas para alcançar outras vidas, para que vejam a nossa vida e vejam o cuidado de Deus sobre nós, de um Deus amoroso, de um Deus bondoso que nos chama, que exige de nós, mas ao mesmo tempo Ele cuida, Ele nos conforta, Ele nos fortalece. E então nós seremos usados para louvor da sua glória. Tudo na nossa vida, irmãos, pode ser usado para louvor da glória do Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele nos prometeu a vida eterna, mas também porque existem almas que olham para nós e vão ver o cuidado de Deus sobre nós. Isso no Antigo Testamento era muito presente, no Novo Testamento também, né? Vamos terminando esta aula. Nós fizemos bastante leituras, né, irmãos? Peço até desculpas aí a vocês, mas essas leituras hoje foram necessárias para nós entendermos esse processo de transformação pelo qual os discípulos estavam passando, né? E nós vamos concluir a aula de hoje com um versículo de Paulo, que foi grandemente transformado por Deus. Foi uma obra maravilhosa que Jesus fez em Paulo. E ele disse assim, irmãos, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, deixemos-nos ser transformados pelo Senhor. Deixemos com que o Senhor viva em nós e por meio de nós, para que nós sejamos Petros, para que nós sejamos parte da sua igreja gloriosa e como parte dessa igreja gloriosa nós possamos realizar a obra de Deus. Claramente, né, irmãos, nós temos uma promessa de vida eterna. Isso faz parte da nossa vida. O Senhor prometeu àqueles que aceitam a salvação. Nós somos salvos das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, que nós busquemos este poder, que nós busquemos o reino de Deus, que nós busquemos ser transformados a cada dia pelo nosso Senhor, a fim de que nós possamos ser usados por Ele na sua obra. Amém? Nós vamos orar para encerrarmos esta aula. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a Deus, a deixarmos as nossas coisas, a confiarmos no Teu cuidado por nós, a confiarmos, Senhor, que Tu tens, ó Pai, o melhor para as nossas vidas, Senhor, a fim de que, Senhor, ó Deus, por palavras, Senhor, ó Deus, e também por obras, Senhor, ó Pai, nós alcancemos a alma, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos do Teu poder, liberta-nos, Senhor, ó Deus, de todas as dificuldades em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, ó Deus, continuar a nossa caminhada contigo, Senhor. Ó Pai, que o Teu poder, a Tua palavra, Senhor, ó Deus,
Transforme a cada dia, Senhor, ó Deus, o nosso entendimento e a nossa vida, Pai. Fica conosco ainda neste dia. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Que os irmãos tenham um domingo abençoado. E que os irmãos ainda continuem refletindo nesses textos. Amém? Na semana que vem nós ainda falaremos sobre igreja, observando a vida dos discípulos. Glória a Deus por tudo. A paz do Senhor.